Lição dessa terça-feira, desejos impuros. Eu diria para você, leia essa lição pelo menos umas 3 ou 4 vezes, grife assim, ó, e anote bastante coisa, como eu tenho feito aqui na minha lição, porque a lição dessa semana está incrível, de hoje, sensacional. Olha só, se existe uma coisa que eu tenho percebido que tem tirado o foco espiritual dos nossos jovens, é a respeito da sexualidade. Isso eu percebo claramente, ok? Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro degrau é eu compreender e aceitar qual que é a vontade de Deus para minha vida. Primeira coisa é isso. A partir disso, a partir desse entendimento do que é certo, a partir do entendimento que Deus quer para minha vida, agora começa uma luta. É isso mesmo. Por quê? Porque a questão sexual é algo que mexe muito com o ser humano. É algo que mexe, e vou dizer mais, alguns solteiros falam assim, não, quando eu casar vai melhorar. Aí você se casa e você percebe também que você tem uma série de dificuldades, de tentações também, inclusive no casamento. Então, a gente precisa entender que a gente tem que se fortalecer para estar preparado para o momento em que a tentação aparecer, eu estar forte para poder correr. Por isso que um dos maiores heróis bíblicos para mim é José. José era garoto, tinha 17 anos, ele era bonitão pra caramba, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ancião, não tinha pastor, não tinha ninguém perto dele. Aquela mulher, e você acha que ela era feiona? Certeza que não, devia ser muito gata. Chegou pra cima dele, completamente nua, e agarrando e falando assim, eu quero você, eu quero você. Me diz uma coisa, por que José correu? Sabe por que José correu? José correu porque ele entendeu que se ele ficasse de repente mais 1 minuto ali, ele cairia no pecado. Tentação não é pecado. Agora, a partir do momento que eu começo a avaliar a tentação, organizar a tentação, agora ela se transforma em pecado. O que eu tenho que pedir para Deus? Primeiro, Senhor Deus, livra-nos da tentação, para que eu nem seja tentado. Que eu não seja tentado. Agora, se eu estiver sendo tentado, que eu possa vencer. Agora, tem um outro detalhe que eu queria falar com vocês, é o seguinte. Muitos jovens estão sendo derrotados porque eles se colocam no terreno do inimigo. O menino vai lá e fica vendo filme pornô à noite, no computador, no celular. Fica trocando nudes lá com a galera. E isso tudo gera o quê? Gera estímulo. E esse estímulo gera atitudes, ações. Para alguns é masturbação, para outro é um sexo desenfreado, para outros é já um segundo passo de sexo, daí tem a ver com outras questões, sexo de uma forma diferente, porque são depravações que isso vai aumentando cada vez mais. Para vocês terem uma noção, algum tempo atrás eu fui convidado para uma escola para poder fazer palestras a respeito de pornografia. E eu era um colégio com pouquíssimos adventistas, eu resolvi tirar toda a minha base de conversa, não necessariamente da Bíblia e dos livros de Ellen White, mas eu procurei fora e olha, fiquei impressionado. O número de entidades que existe hoje no mundo lutando contra a pornografia. Eles dizem que, na verdade, a pornografia hoje é o pior vício que existe, mais do que a maconha, mais do que a cocaína e que faz tão mal quanto isso. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, se convencer do qual é a vontade de Deus da sexualidade para mim, primeira coisa. Segundo, que a gente possa se fortalecer. Terceiro, que a gente não se coloque no terreno do inimigo. Por quê? Porque senão a gente fica fraquinho e na hora da tentação a gente cai em pecado. Então, se liga aí. Quais são as formas a gente livrar os desejos impuros? É ficando longe deles. Valeu, até amanhã.